Vai começar. Então, assim, nós poderíamos colocar, por exemplo, aqui, lá também, dá para a gente destacar que tem a mesma arbitragem e eu queria até destacar isso, né? Rodrigo Nunes Sá está lá. Árbitro assistente também tem, é o protocolo da FIFA. Tem um árbitro e um árbitro assistente. E depois, ó, se nós olharmos o gol anulado, vamos esse lance aqui, ó. O árbitro praticamente decidiu, não foi lá no monitor. Para mim, o Castan toca na bola, na disputa com o Bruno Henrique, o jogo fica parado o tempo todo, ó. O Castan toca só na bola, vai para a lateral e o jogo ficou bastante tempo parado, olha lá. E quem decidiu? O VAR. O VAR simplesmente chega para o árbitro e fala: foi só na bola e não tem nada que interpretar e decidiu. Acho que é aí que está o grande problema com o VAR sendo utilizado na Europa. Quem decide é o árbitro de campo. Quem apita é o árbitro de campo. O VAR só decide quando é matéria exata. Aqui, em um lance de pênalti, o VAR decidiu, deixou seguir, seguiu o jogo, só ficou o jogo parado, ouvindo o VAR, que no caso Rodrigo Miranda estava de VAR, e o assistente Luiz Regazzoni. A polêmica vai estar no gol anulado do Flamengo. Vamos lá. Olha que polêmica nesse gol anulado do Flamengo. E aí o árbitro foi lá olhar. Tem um assistente. Zé, olha lá. O Wesley tenta tirar a bola e o assistente dá o gol e valida o gol. O árbitro vai olhar no monitor, é um lance de interpretação. Esse lance é de uma complexidade no que diz respeito à mudança da regra. Aí o árbitro vai e anula o gol do Bruno Henrique. O que diz a regra como exceção? Assim, vamos tirar o Wesley e colocar o goleiro. Vamos supor, indiscutível que tem posição de impedimento quando o René vai chutar a bola. Está o Bruno Henrique em posição de impedimento, o René chuta a bola e a bola vai leve em direção ao Wesley. Pergunta, Zé, o Wesley evita o gol, salva o gol em algum momento, até passando, que é a exceção da regra. Se fosse o goleiro ali, o Bruno Henrique estaria impedido. Salvou o gol, não salvou? A bola entraria no gol? Não. Não? Ia pra fora, né? Ia pra fora. Ia pra fora, né? Olha a polêmica como esse lance é interpretativo. Porque se ele tá salvando o gol, ali no desespero, tem que chutar de qualquer jeito que eu vou salvar o gol. Aí não anularia impedimento. Não anularia impedimento. Se é goleiro ou se é qualquer zagueiro que está aqui dentro do gol, né, e espalma ou defende o gol, salvando o gol para o Bruno Henrique, impedido. Foi o que aconteceu no Fla-Flu, lembra do Diego Alves? Também. Poderia ser. Se tem uma defesa salvando o gol, mantém o impedimento. Se é um zagueiro, também mantém o impedimento. O que é importante aqui? O Wesley aqui agride a bola, vai de encontro com a bola. Eu não sei fazer bem, o Zé Elias sabe. Ele tenta chapar a bola. O problema é que o Wesley é com a perna direita, né? Ele chuta com a perna direita. Ele estava com o corpo todo torto e ele errou o movimento. E o movimento certo seria ele pegar de frente para tirar a bola. Como ele errou o movimento, ele acabou chutando ele deu o passe pro Bruno Henrique. Então é um passe. Porque o chute do René, se é um chute forte, a queima-roupa, bate no Wesley e sobra para o Bruno Henrique, impedido, que é desvio. O que tem que analisar na regra hoje? Esse lance, olha lá, isso é ir de encontro com a bola, tentar chutar e errar o chute, Sim, né, Zé? Ele errou o chute. Você vê que ele corre, se posiciona, mas só que como ele chuta com a perna direita, ele acabou se posicionando errado e ele não conseguiu fazer o movimento. Tem um ele pegou gesto o movimento técnico errado. Gesto técnico errado. Mas salve, tudo bem. À luz da regra, Bruno, só para cá. Na luz da arbitragem, os jogadores não gostam muito que a gente fala isso, o Zé Elias não levanta, fica sentado aí, Zé. Porque na regra fala o seguinte, teve uma deficiência técnica, Wesley, mas deficiência técnica pela regra. Não é que ele chutou para trás ou errou o chute. Então, como ele chuta a bola, isso passa a ser, deixa de ser um desvio acidental e é um passe. Antigamente, na regra, tinha que ter intenção, Maurício. Eu tinha que ser zagueiro e falar, recuando para o goleiro, tem um atacante. Hoje a regra mudou. Aqui, ir de encontro com a bola é habilitar. A gente trouxe várias vezes aqui um gol do jogo contra o São Paulo, que o Lucas Prato cabeceou a bola, muita polêmica. O Wesley vai de encontro com a bola, então realmente ele habilita o Bruno Henrique. Agora, a exceção da regra é o Wesley salvou o gol. Se ele salvou o gol, e aí... Então mas aí a dúvida que eu tenho é a seguinte, a gente está vendo que ele não está salvando o gol, que a bola vai para fora e que tem um gesto errado dele. Então, o gol é mas legal. o cara ali no campo, no desespero, no meio de um Flamengo e Vasco,
Acho que ele, na cabeça dele, ele tá salvando o gol. Essa é a questão. Então... Ele não sabe que a bola tá indo para fora. Tá indo a bola. Ele quem? O Wesley. Não. Mas existe existe a diferença do salvar o gol, é assim, a bola bater e salvar. Outra coisa é você ir de encontro à bola e você tocar. É o que ele está fazendo. Né? Independente se ele está sabendo ou não, ele, na cabeça dele, ele falou assim, vou correr para impedir. Mas só que ele foi de encontro à bola e errou o passe. Então, mas isso é indiscutível, certo, Sálvio? Que ele vai de encontro à bola e erra um passe e o passe... Concordamos todos aqui? Concordamos todos. E aí a minha pergunta é justamente, né, e aí fazendo o inverso do que aconteceu em São Paulo, quando o árbitro me parece que não foi chamado para olhar os lances no monitor o tempo todo, eu acho que assim, essa avaliação ela pode ser feita muito mais rapidamente, tranquilamente, pela equipe do VAR. Eu não vejo necessidade, embora você fale da complexidade do lance, nós estamos falando de um lance de impedimento, né? O lance de impedimento, em geral, não é lance para o qual você vai chamar o árbitro para o monitor, para ficar gastando o tempo do árbitro ir e voltar do monitor. E essa avaliação de se o cara está chutando ou não, convenhamos, você não precisa do árbitro para entender se ele está chutando ou não. Então, para mim, era um lance que o árbitro não precisava ter sido chamado para tomar essa decisão, que acabou sendo, inclusive, a decisão errada, pelo que a gente está falando aqui. Então, eu concordo com você. Olha aqui, Thiago Correia, o assistente, ele sabe que o Bruno Henrique está em posição de impedimento. Assistente de alto nível, está bem posicionado, vê o Bruno Henrique, porque na hora que o René chuta, ele valida o gol, tá lá. Olha ele correndo, depois que o Wesley vai, ele vai, olha lá, ele correndo e validando o gol. E o árbitro olha para ele também, né? E vê que ele está correndo. O árbitro, tá aqui, ó. O Rodrigo Nunes Sá olha para ele correndo e validando o gol. Em nenhum momento, a técnica com o árbitro de vídeo ele pode até depois, levanta a bandeira e fala, recorra ao vídeo. Vamos pedir auxílio ao árbitro de vídeo. Aqui ele tem certeza que o gol é legal, que o Wesley não Passou salva o gol. Não salva. E nós temos que colocar, como ele vai de encontro com a bola, habilita sim o Bruno Henrique. A questão é, exceção na regra quando mudou, quando é uma salvada. Quando salva o gol, pode dar esse passe para o adversário que mantém o impedimento. Na época, a FIFA quis discutir muito quando seria salvar, e aí tentou colocar um gráfico, que o jogador defensor tinha que estar nessa região aqui, ó, para tentar evitar que a bola entre no gol. Porque imagina o jogador que está aqui, ó, vem, chuta a bola para um adversário que está em impedimento. Não é salvar o gol, então vai continuar. Agora, Sal, isso aqui foi uma polêmica na mudança da regra. Não, e tudo bem, é uma polêmica e você está explicando para a gente essa mudança na regra e a gente está tentando explicar para quem está em casa exatamente como é que funciona. Agora, lá eles não têm essa discussão. Eles não estão discutindo a mudança da regra ou não. Não é um lance evidente que não tem que ser anulado? Assim. Como é que eles erram? Com VAR e tudo. Se estamos concordando aqui que o Wesley, unanimidade, que a bola não ia entrar. Que o Wesley vai de encontro com a bola e tem um erro técnico, e que a bola não ia entrar, gol legal. Com VAR e tudo, eles erram? Para mim não há nenhuma dúvida. É porque é questão de interpretação. Ele vai para afastar essa bola de lá, ele erra e tira o impedimento do Bruno Henrique. A questão do salvar o gol é muito complexa, né, Sálvio? Difícil de a gente chegar e entender em qual a situação que tiraria a habilitação do Bruno Henrique para fazer esse gol. Aí, né, irmão, não é nem uma questão subjetiva, é uma questão matemática. Quer dizer, você precisaria ter a linha, né, a questão de se vai salvar o gol ou não. Você precisa ter uma linha ali para que medisse, que desse, né, aquela coisa... Sabe aquela coisa... A Globo teve, né, uma época... Aquele negócio. A trajetória. Que você... Só que também, você nunca sabe a trajetória da bola, se ela e se a bola vai um efeito desgraçado, louco, todo torto, que ela tá indo pra fora, ela pinga e volta e vai dando o gol. Ele tá salvando o gol. Então, acho que... Pois é. Na cabeça dele, ele tá salvando o gol. Mas ele tem o que é determinante é que ele vai para cima da bola, ele ataca a bola, ele erra o chute, a bola sobra, e aí o impedimento não existiria, né? E acho que essa avaliação você não precisava chamar o árbitro para olhar no monitor. Ô, Salve, você já volta com o Minas, tá? Os mineiros estão cobrando aqui, porque teve confusão lá também, não teve? Nó, e aí nós vamos ver... Nó! Fala assim. Nó. O trem lá foi bravo. Tá bom. Você já volta, tá? O Fred reclamou. O Fred a gente viu aqui no comecinho do Futebol na Veia falando que as decisões às vezes são tomadas ali na câmera lenta e não no cheiro da grama, como diz o Arnaldo. Essa é uma expressão. Por isso, o Maurício estava aqui, né? Estava aqui, uma expressão que foi cunhada. No momento eu vi, está nascendo a história aqui. Na hora que chegou essa expressão do Arnaldo Ribeiro. É isso daí. Bom, vamos começar
no Rio. Arrascaeta, o time do Flamengo, primeiras mudanças ali, o Diego no banco, o Everton Ribeiro centralizado, Arrascaeta na esquerda, o Gabigol trocando muito com o Bruno Henrique lá na frente e a vantagem de 2-0 para o Flamengo. O que vocês acharam? Bom, eu acho que, primeiro, indiscutivelmente, a gente tem visto já, né? Depois daquele jogo, daquela semifinal da Taça Guanabara, em que o Flamengo se comportou de uma maneira absurda contra o Fluminense, a gente tem visto o Flamengo nos últimos clássicos tomando a iniciativa, indo para cima, né? Fazendo o que tem a obrigação de fazer com os jogadores que tem, com a diferença de elenco que tem em relação aos seus adversários no Rio de Janeiro. O Flamengo dominou o jogo, mereceu a vitória indiscutivelmente. O Vasco foi muito mal, né? Não conseguiu levar perigo em momento algum, não conseguiu praticamente impor ao Flamengo nenhuma dificuldade durante todo o jogo. Acho que 2-0 ficou de bom tamanho, poderia até ter sido mais. E aí acho que a gente parte, né, depois dessa avaliação coletiva do Flamengo, para avaliação individual. E aí não tem jeito, a gente vai falar muito do Arrascaeta. Nem acho que ele tenha feito um primeiro tempo tão bom, né? Agora, claro, ele no segundo tempo cresceu muito e foi determinante para os gols. E aí acaba saindo como destaque porque havia um holofote muito grande em cima dele. Mas é isso, ele é um jogador importante, é um jogador que entrou e foi decisivo, participou nos lances dos gols e por isso agora talvez tenha ganhado essa posição, que não dá nem para chamar que é a posição do Diego, né? A gente viu a Arrascaeta jogando mais pela esquerda, com o Everton Ribeiro jogando centralizado na posição que é do Diego, o Gabigol pela direita e o Bruno Henrique de centroavante. Tinha gente criticando o Bruno Henrique de centroavante, né? Porque o Gabigol é mais centroavante, pelo menos em teoria, do que o Bruno Henrique, só que ele acaba fazendo, não 2, mas 3 gols, embora só 2 tenham sido validados. Para o próximo jogo não vai ter essa dúvida, como a Débora falou, porque o Bruno Henrique está fora. Gostou, Zé? Eu gostei do Flamengo. Eu acho que o Flamengo teve essa variação tática, né, com o Bruno mais centralizado e tal, o Arrascaeta, mas acho que eles tiveram muita movimentação, né? Nós víamos, por exemplo, o Gabriel muitas vezes por dentro, o Arrascaeta por dentro, o Everton por fora e o Bruno pelo lado direito. Essa movimentação toda, né? Depois o Bruno por dentro, o Arrascaeta também. Essa movimentação toda dificultou muito para a defesa da equipe do Vasco, que não tinha a referência, né? Por conta dessa movimentação. E aí você fica complicado, porque a defesa não consegue se armar. O meio-campo, sabendo disso, acaba tendo que encontrar um posicionamento para fazer com que essa bola não chegue à defesa. O ataque praticamente do Vasco hoje foi nulo, né? Então a equipe do Flamengo conseguiu jogar da maneira que desejava, né? E aí teve, acho que, o controle total do jogo. Faltou, acho que, um pouquinho de capricho nos últimos passes, dentro da área ali. Dificilmente você vê alguém do Flamengo arriscar de longa distância. Eu acho que a partir do momento que, quando você tem jogadores, por exemplo, como o Everton, aí às vezes o Diego, o próprio Ilharão, esses jogadores chutando, né, arriscando chutes de longa distância, você acaba também condicionando o adversário a tentar sair um pouquinho mais para evitar esses tipos de lances, né? E aí você tem, o Flamengo pode ter uma certa facilidade, mas hoje o Flamengo foi realmente superior ao Vasco. A gente acompanhou na entrevista do Valentim, ele destacando algumas questões individuais, que os jogadores não tiveram suas melhores participações, apresentações, como, por exemplo, o Maxi, que foi uma escolha dele, apesar de ter colocado o Pikachu, que a torcida sempre pede, o Marrone também pela esquerda, mas o Valentim procurou destacar, né, Maurício, que não vai usar essa questão de diferença de orçamento como desculpa e que o Vasco, ele espera ainda um Vasco melhor na volta e acredita ainda no Vasco vivo. Lembrando que meio de semana tem jogo contra o Santos. E uma partida boa, que seja... Não perder já vai ser um bom resultado para o Vasco, porque o jogo vai ser na Vila Belmiro, já pode dar uma confiança maior para o jogo de volta. Agora, é sintomático o que a gente viu no Engenhão em termos de torcida, né? É sintomático do momento que vive o Vasco e da diferença que há em relação ao seu principal rival, que é o Flamengo. O Vasco que tem se apequenado nos últimos anos, mas que poderia, nessa final, pelo menos ter igualado as coisas do ponto de vista de torcida, porque tem uma torcida enorme. E com 10 mil pessoas no estádio para assistir uma final de campeonato carioca, o Vasco estava ali, a sua torcida é enorme, é imensa, poderia ter enchido o Engenhão. O que aconteceu? Né? Para mim, isso é a maior decepção em relação
ao time do Vasco, ao Clube Vasco, à torcida, o que aconteceu nas arquibancadas, ou melhor, o que não aconteceu. Se havia uma chance de o Vasco equilibrar essa enorme diferença, e o Valentim acho que está correto em não colocar isso, porque ele tem mais é que trabalhar. Se ele aceitou esse trabalho, ele tem que botar os caras para jogar e tentar equilibrar. Se havia uma possibilidade de equilibrar um pouco esse jogo, era nessa primeira partida o Vasco colocar a sua torcida lá para incentivar. Que ela continua apaixonada, mas não colocou. Bom, o Vasco decidiu levar o jogo para o Engenhão, para o estádio Newton Santos, porque ele tem problemas com a nova administração do Maracanã, né? Há algum tempo ele estava até se aproximando muito da antiga administração do Maracanã, e depois com a nova agora passagem para o Flamengo administrar e também o Fluminense, o presidente Campelo destacou que não jogará mais por lá. Mas além dessa confusão toda, que acho que prejudicou a ida do torcedor, eu não consigo dissociar tudo que tem acontecido nos jogos com violência no Rio de Janeiro. Como, por exemplo, foi a final da Taça Guanabara entre Fluminense e Vasco, quando foi aquela confusão toda, o torcedor está na porta, não sabe se tem jogo, se tem, se não tem, aí vai ter, aí cancelam, aí abre o portão, fecha o portão, isso só afasta o torcedor. Acho que é difícil a gente separar as razões, né? É óbvio que é uma mistura de tudo. Eu entendo até que o Vasco tem razão em querer jogar no Newton Santos e não jogar no Maracanã, até porque esportivamente isso vai ser uma escolha correta daqui para frente. Se o Flamengo mandar todos os seus jogos no Maracanã e o Vasco não mandar mais jogos no Maracanã, não faz sentido jogar os clássicos no estádio que é o estádio sempre do rival. É um ponto, a gente sabe que o torcedor vai menos ao Newton Santos do que vai ao Maracanã. A questão da violência que você citou, infelizmente, faz parte, né, e não é só no Rio de Janeiro, faz parte da realidade do futebol brasileiro e certamente contribui também para que num clássico, principalmente, certo tipo de torcedor que quer ir com criança, etc., não vá. E acho que tem a descrença esportiva também. Em tese não pode ser assim, não deve ser assim, você sempre tem que apoiar e tal, mas a gente sabe que a fase do time, quanto o time está jogando, quanto o torcedor acredita que um bom resultado é possível, ajuda o público a comparecer. Tem aqueles que vão em qualquer jogo, na fase boa e na fase ruim, tem aqueles que vão na fase boa ou naquele jogo que ele acha que as chances de vitória são maiores. E convenhamos, deu a lógica, né, indiscutivelmente, não só acho que no placar, mas pelo que foram os 90 minutos de jogo. A gente tinha aí nas 4 principais finais, nos 4 principais clássicos estaduais, 2 favoritos destacados e os 2 venceram hoje, né? Tanto no Rio de Janeiro como em Belo Horizonte. Tem mais gente ainda comentando aqui o caso do VAR, como o Chiquinho, e lembrando que o VAR não foi salvo, com 33. O que aconteceu, Salve? Energia. Faltou energia. Não dá, né? Não dá pra... Acabou, hein? Pane elétrica no VAR. Pane elétrica no VAR? Não dá, é demais. Aí me ajuda, aí você tem uma parte do jogo com VAR, uma parte sem VAR, né? Tinha muito torcedor do Flamengo falando, pô, mas podia ter dado essa pane elétrica aí uns 20 minutinhos antes, porque aí o gol do Bruno Henrique teria sido validado se você não tivesse VAR. Não dá, né? Acho que... o VAR bugado esse aí. Não, tem uma parte do jogo que não tem o VAR, porque acabou a bateria. E uma coisa é o gerador para os holofotes e para tudo mais. A outra é um geradorzinho para meia dúzia de computador. Uma bateria de Fusca ali para não deixar... Problemas elétricos na sala do VAR. Problema elétrico na sala do VAR. E aí ficou... Importante que o protocolo diz que segue o jogo sem VAR. O protocolo fala, então, o Salvo está explicando que se deu problema no VAR, o jogo segue. Tá bom. Lembrando que aconteceu num jogo na Alemanha também, tá? Se aconteceu na Alemanha, por que não pode acontecer no Brasil, Bruno? O problema é que aqui tudo acontece muito rápido, né? Os problemas, eles aparecem logo aqui de cara... Aqui acontece no estádio que outro dia sediou a Olimpíada. É, verdade. Não é em qualquer estádio. Estádio que foi centro do esporte mundial há 2 anos e meio. Só isso. Bom, vamos para São Paulo, tá? Morumbi, 0-0, jogo entre São Paulo e Corinthians.